Você já se perguntou como os filmes de ficção científica moldam nossa visão de futuro? Utopias futurísticas são mais do que simples histórias. Elas são janelas para o amanhã. Desde clássicos como 2001, Uma Odisseia no Espaço, até Blade Runner, esses filmes criam imagens poderosas que estimulam nossa imaginação. Eles nos convidam a sonhar. Mas como essas visões se tornam realidade? A verdade é que algumas inovações tecnológicas começaram como ideias em roteiros de ficção científica. Por exemplo, você sabia que a tecnologia dos tablets e interfaces touch foi inspirada por visões mostradas em filmes como Star Trek? A ficção frequentemente antecipa a realidade. Essas utopias não apenas entretenem, mas também nos impulsionam em direção a inovações. Elas nos fazem questionar o que é possível e o que mais podemos criar. Portanto, a próxima vez que você assistir a um filme de ficção científica, pense em como essa história pode moldar realmente o nosso futuro. Prepare-se para explorar esse universo de possibilidades. Vamos agora explorar como algumas das tecnologias futurísticas que vimos nos filmes se tornaram partes da nossa vida cotidiana. A linha entre ficção e realidade é mais tênue do que parece. Por exemplo, os robôs que os filmes mostravam como companheiros ou assistentes pessoais. Hoje temos robôs como o Asimo e o Pepper, que estão aqui para ajudar nas nossas tarefas diárias. E que tal os carros autônomos? Filmes como Minority Report apresentaram essa ideia, e agora empresas como a Tesla estão na vanguarda dessa inovação. Outra inovação inspirada pela ficção são as impressoras 3D. Filmes como Star Trek mostraram essa tecnologia e hoje imprimos até alimentos e órgãos humanos. Ainda podemos mencionar a realidade aumentada. Jogos e filmes como Pokémon Go transformaram essa ideia em uma experiência interativa e divertida no mundo real. E a inteligência artificial? Filmes como Ex Machina e Her exploraram o conceito de máquinas inteligentes que interagem com humanos. Algo que já testamos atualmente. Essas inovações não apenas nos fascinavam na tela, mas agora moldam nosso cotidiano. O que será que o futuro ainda nos reserva? A imaginação dos cineastas não conhece limites, e com isso, eles nos inspiram a transformar suas ideias em realidades. A criatividade é a força motriz da inovação. Vamos falar sobre a inteligência artificial e a robótica, dois temas que têm sido fundamentais na ficção científica. Esses filmes, muitas vezes, preveem como será nosso futuro com máquinas inteligentes. Filmes como Eu, Robô mostraram um mundo onde robôs e humanos coexistem. Essa interação vai além da imaginação, ela já está se tornando realidade. Por exemplo, a tecnologia por trás das assistentes virtuais, como Siri e Alexa, foi claramente inspirada por conceitos de IA mostrados em muitos filmes. Isso nos leva a refletir sobre nossa dependência dessas tecnologias. Além disso, a automação é um tema central na ficção científica. Filmes como Exterminador do Futuro nos fizeram questionar os limites da tecnologia e o controle que ela exerce sobre nossas vidas. E a impressão de que robôs podem substituir humanos é algo que precisa ser discutido. Será que estaremos prontos para um futuro onde máquinas possam desempenhar funções essenciais? Filmes como Blade Runner exploram as implicações éticas de criar seres artificiais. Essas questões estão mais relevantes do que nunca em nosso mundo tecnológico avançado. E a responsabilidade por essas criações? A ficção nos provoca a pensar nas consequências de nossas invenções. O que acontece quando a IA se torna autossuficiente? Os filmes também abordam o tema do trabalho e como ele será afetado pela automação. Wall-E, por exemplo, nos trouxe uma visão do futuro onde a tecnologia pode levar à complacência. Essas histórias de ficção científica não são apenas entretenimento. Elas nos incitam a considerar quem somos e como nos relacionamos com nossas criações. Agora, vamos analisar como os veículos futurísticos apresentados nos filmes estimularam o desenvolvimento de novas formas de transporte. Isso inclui carros autônomos e aeronaves pessoais que podem se tornar comuns no futuro. Filmes como O Quinto Elemento mostraram aeronaves que transitam livremente entre prédios. Essa visão de um céu saturado de veículos está mais próxima da realidade do que pensamos. Os carros autônomos também têm protagonizado as telas.
Minority Report nos introduziu a essa ideia e agora estamos vendo essa tecnologia se materializando nas estradas. A realidade é que as inovações nas indústrias automobilísticas foram impulsionadas pela inspiração que esses filmes oferecem. Cada vez mais as montadoras estão investindo em veículos autônomos. E que tal as hoverboards? Filmes como De Volta para o Futuro 2 tornaram essa ideia icônica, e agora temos protótipos que estão começando a ser desenvolvidos. Além disso, os trens de alta velocidade mostrados em filmes como O Voo da Fênix, tipos de transporte que desafiam as ideias tradicionais de locomoção. Esses projetos são cada vez mais viáveis. Algumas ideias malucas de transporte, como o teletransporte, também aparecem na ficção científica. Embora ainda sejam apenas sonhos, a pesquisa científica está explorando novas fronteiras. Esses veículos imaginários não são apenas entretenimento, eles nos motivam a pensar sobre como poderemos viajar no futuro e o que isso significa para nossas vidas. Vamos explorar como os conceitos de comunicação avançada apresentados nos filmes influenciam as tecnologias de telecomunicações modernas. Hologramas e traduções instantâneas são apenas algumas das inovações em destaque. Filmes como Star Wars mostraram hologramas como uma forma comum de comunicação. Essa tecnologia está começando a aparecer em nossas vidas reais, com avanços em projeções 3D. E quem pode esquecer dos tradutores instantâneos mostrados em filmes como O Guia do Mochileiro das Galáxias? Tecnologia como aplicativos de tradução estão tornando a comunicação mais acessível globalmente. Além disso, a comunicação por videoconferência, que é comum em filmes de ficção científica, agora se tornou parte do nosso cotidiano, com plataformas como Zoom e Skype. Filmes futurísticos frequentemente retratam interações em ambientes totalmente digitais. Isso se alinha com a tendência atual de espaços de trabalho virtuais e reuniões online. E as redes sociais, inspiradas por conexões rápidas visto em filmes como Matrix, moldaram uma nova forma de comunicação entre as pessoas. Com a evolução das telecomunicações, a comunicação global se torna cada vez mais rápida e acessível. O que será que o futuro nos reserva? Essas inovações na comunicação não são apenas fantásticas. Elas inspiram novas maneiras de nos conectarmos e interagirmos no mundo moderno. Agora vamos investigar como a representação da exploração espacial em filmes inspirou missões e projetos reais. Esses filmes têm o poder de nos motivar a sonhar grande e a explorar o desconhecido. Filmes como Interstellar não apenas oferecem entretenimento, mas também estimulam discussões sobre os desafios da viagem interplanetária. Esses conceitos já estão na agenda das agências espaciais. Além disso, Gravity apresentou desafios reais dos astronautas no espaço, aumentando a consciência sobre a complexidade das missões espaciais. Essa realidade nos faz refletir sobre o que envolve a exploração. Esses filmes servem como uma plataforma para discutir tecnologias emergentes. Projetos como a colonização de Marte estão sendo explorados por cientistas e cineastas. Mas não para por aí. A sonda Voyager foi inspirada em parte pela ficção científica e hoje ela é um testemunho das possibilidades das viagens longínquas. Filmes como O Primeiro Homem trazem à tona a história da corrida espacial. Essas representações ajudam a educar o público sobre as conquistas do passado e o futuro da exploração espacial. Os avanços na tecnologia que vemos hoje são frequentemente o resultado de ideias geradas na ficção científica. Isso nos leva a questionar: para onde iremos a seguir? A exploração espacial não é apenas sobre descobrir novos mundos, é também sobre descobrir mais sobre nós mesmos como humanidade e nosso lugar no universo. Agora vamos examinar como as utopias futurísticas dos filmes influenciam não apenas a tecnologia, mas também a cultura e o comportamento social dos indivíduos. Essas visões moldam a forma como nos relacionamos com o mundo e uns com os outros. Filmes como Gattaca nos fazem questionar sobre a ética da engenharia genética. Essas questões estão cada vez mais em pauta à medida que a tecnologia avança na realidade.
Além disso, as utopias nos inspiram a imaginar sociedades mais justas e inclusivas. Filmes como Elysium abordam temas de desigualdade social e acesso à tecnologia. Esses filmes também influenciam as narrativas culturais, moldando nossas expectativas para o futuro e o que consideramos possível em nossas vidas diárias. No fim, as utopias futurísticas não apenas nos inspiram tecnologicamente, mas também nos desafiam a criar um futuro melhor. Como podemos aplicar essas lições em nosso mundo atual? Ao longo deste vídeo, exploramos como as utopias futurísticas dos filmes de ficção científica impactam não apenas a tecnologia, mas também a cultura e a sociedade. Estas visões têm o poder de moldar nosso futuro. Vimos como a inteligência artificial, a exploração espacial e inovações no transporte surgiram da imaginação dos cineastas. Essas ideias estão se tornando parte da nossa realidade. Além disso, discutimos as implicações éticas e sociais que essas representações trazem. Essas narrativas nos desafiam a ponderar sobre o que é possível e como podemos melhorar nosso mundo. Encerrando, convidamos você a refletir sobre como os filmes que você assiste podem inspirar suas próprias ideias e ações. Como você pode aplicar essas lições em sua vida diária? Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdos que exploram o impacto da ficção científica em nossas vidas, não esqueça de se inscrever no canal. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha se inspirado a sonhar e a imaginar um futuro brilhante. Até a próxima!